Nessa semana eu recebi uma mensagem muito carinhosa, muito especial, de uma psicóloga que eu não conheço pessoalmente, acompanha meu trabalho através das redes. Ela está lá do outro lado, em Portugal, e me trazendo uma frase que me fez lembrar muito da minha história como profissional. Val, eu entrei para a faculdade querendo trabalhar com crianças, mas logo de cara, ainda na faculdade, eu ouvi algo que me desanimou, que era: não dá para trabalhar com crianças porque o problema das crianças são os pais. Eu sou Val Ribeiro, eu sou psicóloga infantil há mais de 16 anos e eu vou te contar nesse vídeo o que eu aprendi com a psicologia infantil. Certamente essa colega psicóloga não foi a única que ouviu isso. Eu ouvi também. Muitos dos meus colegas contemporâneos ouviram também. Eu vi psicólogos que saíram da faculdade trabalhando com crianças e lá pelas tantas desistiram. Eu vi outros que entraram com esse mesmo brilho nos olhos para trabalhar com crianças e que ao longo do tempo foi se esmorecendo, foi cansando, foi encontrando dificuldades por conta de frases imperativas como essas. Não dá para trabalhar com crianças porque o problema das crianças são os pais. Sabe o que eu aprendi ao longo desse tempo? Eu vou contar um pouco para vocês agora sobre a minha história com a psicologia. Muitas pessoas já me ouviram dizer que eu escolhi ser psicóloga antes mesmo de saber o que significava isso. Ainda criança, muito cedo, 8, 9 anos, eu sabia que era isso que eu queria fazer para o resto da vida, que era mergulhar no mundo das pessoas, ouvir o que as pessoas traziam, entender quais eram os seus dramas, as suas alegrias, as suas angústias. Com o tempo eu descobri que o nome disso era psicologia, que isso era uma carreira, que eu podia fazer isso feliz da vida para o resto dos meus dias. E assim eu fui. Eu entrei para a faculdade conhecendo muito da fantasia da psicanálise, aquela cena clássica freudiana do divã, o analista ali compenetrado, sério, sisudo, acompanhando tudo que acontecia ali no discurso do seu paciente. Eu entendia, eu achava que a psicologia era isso, era só isso. É claro que quando eu entrei para o curso, são 5 anos, a psicanálise é uma forma muito rica, muito potente, muito antiga, muito fundamentada de entender o ser humano. É a que eu estudo até hoje, mas ela é uma das ferramentas, não é a única. Até porque o bicho gente é um bicho complicado demais, né? Pra gente achar que uma única forma de olhar para ele é suficiente para dar conta de toda essa complexidade. Mas as portas se abriram, foram 5 anos de graduação, 5 anos descobrindo outras tantas possibilidades de lidar com esse mesmo bicho gente, com esse mesmo ser humano. A escola se apareceu para mim como um universo muito rico, muito potente. Trabalhei como psicóloga escolar, trabalhei como psicologia clínica. E ao sair da faculdade eu fui caminhando, eu fui buscando, fui estudando cada vez mais. Eu fui fazendo um movimento de abertura e fechamento. Eu olhava para a escola como instituição, depois eu olhava para os indivíduos que faziam parte dela, professores, servidores, alunos, família. Estudava bastante sobre esses indivíduos, depois abria de novo para o processo institucional e assim eu fui fazendo a minha costura teórica ao longo do tempo. E assim eu fui fazendo. Abre para a instituição, fecha para o indivíduo. E nesse caminho, muitas crianças passaram pela minha vida, cada uma delas trazendo suas famílias, trazendo suas escolas, trazendo suas alegrias, seus sonhos, seus medos, suas dores. Em muitos momentos é muito sedutor, essa é a melhor ideia. É muito sedutor que a gente caia naquela ideia de que, coitadinhas das crianças, elas são ingênuas, elas são frágeis nas mãos de pais descuidados, pais inadequados, pais algozes. É muito fácil cair nessa pegadinha, mas eu nunca me contentei com isso. Eu nunca me contentei com esse reducionismo, com essa ideia de que para eu trabalhar com crianças eu precisaria necessariamente lutar contra esses pais.
se eu tiver que lutar contra as famílias, se eu tiver que lutar contra os pais, eu não vou fazer nada por aquela criança. E aí eu entendi que eu precisava olhar para eles como aliados que são, como parceiros que são. Porque são eles que chegam com seus filhos em sofrimento pedindo a minha ajuda. São eles que estão sofrendo juntos. São eles que percebem que não são poderosos ou superpoderosos a ponto de não dar conta de resolver o sofrimento daquela criança sozinho. São eles que têm que reconhecer que são frágeis também, que não dão conta de tudo e que precisa de ajuda de outra pessoa. Esses pais, eles também são filhos, eles também têm as suas marcas. E quando vivem o papel de pais, papel de mãe, papel de pai, tanta coisa está em jogo. Tantas marcas antigas, tanta história de como que eles viveram o papel de filhos, quais os modelos que eles têm de pais. Gente, o buraco é tão embaixo. A coisa é tão maior do que simplesmente esse reducionismo de não posso trabalhar com crianças, não consigo trabalhar com crianças, porque o problema delas são os pais. Ou o problema é isso. Não é, gente. Não é. A família, a escola, a sociedade, a igreja, o clube, a escola de arte, tudo isso compõe um cenário propício para o desenvolvimento de uma criança. É claro que figuras como os pais, familiares mais próximos, eles têm marcas muito mais profundas. Mas enquanto eu estivesse caindo na pegadinha de que esses pais são meus inimigos, eu não posso fazer nada por ninguém, nem pelas crianças, nem por essas famílias. E foi então que eu aprendi que eles não são meus inimigos, eles são meus parceiros. E eu não tenho legitimidade nenhuma para saber mais sobre aquele filho do que eles. E eu faço questão de dizer isso em toda primeira sessão, com qualquer dupla, trio, com qualquer pessoa adulta que venha procurar ajuda por um filho. Eu estudei muito, eu sigo estudando muito, eu invisto muito em conhecimento, em técnica, em desenvolvimento profissional. Mas não tem nada que me coloque numa posição de superioridade com relação a você, mãe, pai, avó, avô, tio, tia, periquito, papagaio. Não tem nada que me coloque numa posição de maior valor do que vocês com relação a essas crianças. É por isso que eu digo, trabalhar com crianças é trabalhoso, dá trabalho. Dá trabalho porque eu preciso emprestar o meu corpo real para que o vínculo com aquela criança aconteça no lúdico, na brincadeira. É trabalhoso porque eu tenho que despender mais tempo para acompanhar a dinâmica da família, a dinâmica escolar, a dinâmica dos amigos. E é trabalhoso porque eu tenho que me envolver subjetivamente com outras pessoas. Diferente do trabalho com adultos. O trabalho com adultos, ele chega, ele fala, ele chora, ele ri, tá tudo bem. Ele banca a sua própria vida. Uma criança não. Uma criança me entrega pequenos fragmentos da vida dela. Pequenos retalhos. Eu preciso fazer esse retalho se transformar numa grande colcha. E quem me ajuda a tecer essa colcha são vocês. Pais, mães, educadores, cuidadores. Vocês me dão a linha que eu preciso para costurar essa coxa. E é por isso que hoje eu sei que eu sou uma psicóloga muito mais consciente, muito mais competente, por ter entendido desde cedo qual é o meu lugar de humildade e respeito com relação aos papéis que vocês desempenham na vida dessas crianças que vocês trazem aqui para mim, com honra, com gratidão e com confiança.